Queridos, glória a Deus. Prontos para a palavra? Vamos lá, eu quero compartilhar com você. Essa palavra eu não sei se é uma pregação, se é uma visão, se é uma profecia. Vamos ver, depois você interpreta aí. Mas eu quero compartilhar com você algo que Deus já compartilhou comigo há alguns anos. Já preguei o que eu vou pregar hoje em alguns lugares. Mas sinto da parte de Deus que é o momento de nós compartilharmos. Há algum tempo eu venho com essa palavra, falei, vou pregar essa palavra. E o Espírito Santo não deixa. Puxo ela, eu vou pregar hoje, não deixa. Hoje eu ousei perguntar, Espírito Santo, acho que eu vou pregar essa palavra. Ele falou, agora você pode pregar ela. Então, creio que Deus quer falar algo com você, quer ensinar para a gente, quer nos levantar. E eu quero falar um pouco sobre o propósito de Deus. Propósito. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que tem propósito para todas as coisas. Deus é um Deus que não trabalha sem propósito. Tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Ele consegue ver o começo, consegue ver o meio e consegue ver o fim. Então Ele tem essa capacidade visionária de ver todas as coisas e ter o controle de todas as coisas. Por causa do propósito. Você, Ele criou para um propósito. A terra foi criada para um propósito. A igreja existe para um propósito. Agora, eu sei que você já sabia disso. Isso não é uma informação nova, isso não é revelação nova. Mas, como alcançar esse propósito? Talvez isso é uma pergunta que você faz. Talvez isso é uma resposta que você precise. Vamos começar. Quero, por gentileza, pedir para você acompanhar na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 13. A partir do verso 21. Vamos ler o 21 e o 22. Vamos tentar acompanhar aqui no telão. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a esse, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Fará toda a minha vontade. Essa palavra, toda a minha vontade, talvez numa outra versão que você tem aí, está dizendo assim, e vai cumprir todos os meus desígnios, ou que cumprirá todo o meu propósito. Toda a vontade, todo o projeto, todo o propósito de Deus. A Bíblia está dizendo que, testemunhando, Deus está dando testemunho de Davi. O que é um testemunho? Deus está dando testemunho. O que é um testemunho? Testemunho é falar bem. Fulano vai dar um testemunho. O que a gente espera de um testemunho? Uma boa notícia, um acontecimento legal. Não é verdade? Fulano vai dar um testemunho. Então, o vizinho dá um testemunho a teu respeito. Está testemunhando. A gente diz para os crentes, né? Crente, dê bom testemunho, não é verdade? O que é um testemunho? Testemunho é falar bem. E a Bíblia diz que Deus, aqui e tendo deposto a esse, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também dando testemunho. Deus está testemunhando de quem? De Davi. E dizendo, Davi é um homem segundo o meu coração. Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre o que é ser um homem segundo o coração. Eu acho que você já ouviu várias, eu também já ouvi várias. Eu já ouvi várias coisas sobre ser um homem segundo o coração de Deus. Agora, o texto está dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Deus está testemunhando dele. Como? Por quê? Porque Davi, Davi é um homem segundo o coração, porque Davi é aquele que cumpre com todo o propósito de Deus. Como ser um homem segundo o coração de Deus? Como ser uma mulher segundo o coração de Deus? É cumprir com o propósito de Deus. É realizar o propósito de Deus. Deus tem propósito, diga propósito. Deus é um Deus de propósitos. E a Bíblia diz que Deus olhou para Davi e testemunha de Davi falou, olha Davi, Saul foi um homem sem propósito. Saul foi um homem que falhou nos seus propósitos. Davi alcançou o propósito. Deus diz, está aí, ele é o homem segundo o meu coração.
E ficou registrado e é testemunhado no céu. Provavelmente quando nós chegarmos no céu, nós vamos ouvir Deus dando testemunho de Davi. E nós vamos ouvir o testemunho de Davi no céu. Homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele alcançou, porque ele desenvolveu o propósito de Deus na vida dele. Querido, essa noite Deus quer ativar o propósito dele na sua vida. Essa noite Deus quer ativar o propósito e levantar você para alcançar esse propósito que Deus planejou, predeterminou por você, para você, antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Quantos querem receber isso? Queridos, vamos avançando. Quando entendemos o propósito, nós saímos do anonimato. Eu e você jamais iríamos ouvir falar de Abraão, se Abraão não decidisse cumprir o propósito de Deus. Nós só falamos de Abraão, só temos Abraão como um exemplo, só temos Abraão citado nas Escrituras Sagradas, porque Abraão foi um homem que correu atrás do propósito, e cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para ele. E podemos falar de todos os personagens bíblicos, como Noé, Sansão, o próprio Davi, José. Esses homens saíram do anonimato, não eram ninguém. A maioria deles era o menor da casa deles. A maioria deles eram pessoas sem valor, desqualificados. Não eram citados na genealogia da sua própria casa. Mas aprove ao Senhor tirá-los do anonimato e colocá-los, eternizá-los nas Escrituras Sagradas. O que esses homens fizeram de tão forte que tornou-os dignos de serem eternizados na Bíblia? Cumprir o propósito. Então, quando nós corremos atrás do propósito e resolvemos e decidimos crer e correr atrás do propósito, Deus nos tira do anonimato e Deus nos coloca em lugares altos. Deus coloca você em lugar de cabeça, em lugar de liderança, em lugar de destaque, em lugar de honra, em lugar de glória. Por que as coisas não acontecem? Porque nós estamos fora do propósito. Querido, o propósito, além de tudo, o propósito nos torna homens de Deus, mulheres de Deus. Olha Davi, você pode imaginar Deus cutucando Jesus, o pai cutucando o filho, e cutucando o Espírito Santo e conversando entre eles. Olha Davi, Davi, olha Davi. O que tem Davi, pai? Davi é um homem segundo o meu coração. Mas o que ele tem de tão especial? Ele decidiu cumprir o propósito na vida dele. Deus quer dar testemunho meu e teu. Deus quer falar de mim e de você no céu. Deus quer eternizar os nossos nomes. Porque nós decidimos correr atrás do propósito. Queridos, quando você olha a Bíblia, nós conseguimos entender a Bíblia trabalhando um evangelho que ele bifurca. Nós podemos entender o evangelho de uma forma que ele pode trabalhar uma bifurcação. No evangelho nós encontramos um evangelho da graça, e no evangelho nós encontramos também o evangelho do reino de Deus. Pastor, mas o que é isso? É tudo igual, não é o mesmo evangelho? Sim, mas podemos entendê-lo de uma maneira dúbia, porque na nossa mentalidade isso faz mais sentido, se a gente destrinchar, ramificar o evangelho, e entendemos o processo do evangelho em nossas vidas. Nós encontramos o evangelho da graça e encontramos o evangelho do reino. O que é o evangelho da graça? Você vai encontrar o evangelho da graça sendo pregado muito por Paulo, o apóstolo. Por que Paulo prega muito? A maior revelação de graça que nós temos está nos escritos paulinos. Por quê? Porque Paulo foi enviado a pregar aos gentios. Aos gentios. Quem eram os gentios? Um povo que não conhecia a lei de Deus. Um povo que nem sequer conhecia a Deus. Era um povo que estava vindo de uma cultura, de uma influência cultural da Grécia, de Roma. Era um povo que estava vindo sob a influência da sabedoria dos gregos e das estratégias de guerra dos romanos. E dentro dessa cultura havia todo um panteão, um amontoado de deuses. E esse povo conhecia muitos deuses, adoravam muitos deuses, mas não conheciam o único Deus, o verdadeiro Deus. E Paulo tem um ministério para pregar a esses homens, a essa cultura.
E Paulo vai até os gentios com o evangelho da graça, ou seja, dizendo para esses homens e essas mulheres que nunca ouviram falar de Deus, que não conheceram a palavra de Deus, que não eram familiarizados com a lei de Deus, não sabiam nomes como Moisés, não conheceram nomes como Abraão, não conheciam nomes como Davi, eram estranhos a eles esse nome. E Paulo entra no meio dessa cultura dizendo do evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? Deus te ama e Deus te salva. Enviou seu filho Jesus para perdoar os teus pecados. Enviou Jesus para morrer e ressuscitar no teu lugar, para que toda maldição fosse para o filho e você fosse livre, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse foi o evangelho que Paulo pregou aos gentios. Um evangelho que fazia essas pessoas conhecerem o grande Deus amoroso que já havia, por sua vez, se revelado a Israel. Para Israel esse Deus era conhecido. Para os judeus esse Deus era familiar. Mas para os gentios não os conhecia. Então Paulo entra com o evangelho da graça mostrando esse amor, essa compaixão e essa misericórdia de Deus. Mostrando esse infinito perdão. E dizendo, sabe como você recebe isso? É sem esforço, não derrama suor. Paulo usa várias analogias, várias alegorias para falar sobre esse evangelho da graça. Por exemplo, ele usa o tabernáculo, falando do evangelho, tentando explicar o evangelho da graça. No tabernáculo, no deserto, ele era cercado em 3 partes, ele era dividido em 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E quando nós estudamos o tabernáculo, nós sabemos que o átrio ele era cercado por ele tinha uma mureta de peles, ele tinha uma cerca de peles, e era cercado e fazia divisória, fazia a divisão do limite que começava o tabernáculo. E aquela cerca, ela tinha um portão, e o portão, ele era pintado de 4 cores, era uma porta colorida. Dizendo o quê? Que aquela porta anunciava que todos os peregrinos no deserto, todos aqueles que estavam andando perdidos, sem orientação, sem uma bússola, sem um rumo, a vida desnorteada, a vida sem destino, a vida perdida, cansados, afadigados no deserto, de repente no meio do nada, eles olhavam e viam uma porta colorida que os atraía a entrar. Aquela porta colorida do tabernáculo fala das 4 cores do evangelho. E todos que passavam pelo deserto, de longe enxergavam aquela porta que chamava atenção. Isso é o evangelho da graça. Chama você para ele, atrai você até ele. Não tem suor. O sacerdote que trabalhava nesse tabernáculo, a Bíblia diz que ele tinha várias vestimentas. Ele tinha uma túnica, ele tinha uma calça larga de linho, mas ele também usava uma roupa íntima, de linho fino, colada na sua pele. Por que essa roupa fina, colada na sua pele, essa roupa íntima? Porque aquela roupa íntima era para reter ou absorver todo o suor. Porque o sacerdote, ao exercer o serviço, ele não podia derramar uma gota de suor. Porque a graça não requer suor do homem. O favor de Deus não requer teu esforço. O favor de Deus não requer as suas obras. O favor de Deus não requer nenhum mérito meu e teu. E esse evangelho foi pregado aos gentios, e no caso somos nós os gentios. É para nós essa mensagem. Nós não somos judeus. Nós não somos da cultura judaica, nós não somos de Israel. Algumas pessoas querem ser judeus. Não, você não precisa ser judeu. Você é gentil, e a graça chegou aos gentios. Amém, queridos? Queridos, os gentios não conheciam, mas Paulo com o ministério começa a pregar, começa a revelar, começa a atrair essas pessoas. Agora, por outro lado, nós encontramos uma outra mensagem de um evangelho mais ousado, um evangelho mais orientado, que é a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao contrário de Paulo, Jesus começa a pregar um evangelho para uma cultura dos filhos de Israel, judeus. Jesus começou a pregar o evangelho do reino para um povo que já conhecia todo o amor de Deus. Um povo que foi visitado por Deus no Egito, um povo que foi visitado por Deus no deserto, um povo que foi visitado por Deus durante toda a sua trajetória de existência. Do início ao fim, esse povo judeu, o povo de Israel, eles conheciam Deus. E Jesus se apresenta a esse povo, partindo do princípio que esse povo já conhece o amor de Deus, que esse povo já conhece o favor de Deus. E Jesus não chega pregando graça.
Pelo contrário, a mensagem do evangelho, do reino que Jesus prega, ela já é totalmente ao contrário. Não ao contrário, no sentido contra, mas uma mensagem que dá outra conotação. Da de Paulo, que Jesus chega para os judeus e fala: você tem que ir por todo mundo, você tem que pregar, você tem que curar os enfermos, você tem que expulsar os demônios, você tem que ressuscitar os mortos, você tem que andar por toda a terra. Fazer, trabalhar, derramar suor, se esforçar. Vocês estão aí, igreja? Quando nós encontramos o evangelho pregado por Paulo, é um evangelho que isenta você de toda obra. É um evangelho que isenta você de toda tarefa. Nenhuma tarefa vai colaborar em créditos diante de Deus. Porque toda tarefa foi executada por Jesus. Esse é o evangelho da graça, que precisa me atrair a Ele, que eu preciso me render, que não é pelos meus esforços, não é pelas minhas obras, não é pelas minhas ações. Agora Jesus, ele entra em cena e ele começa a pregar uma mensagem de confronto. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 11, por gentileza, o versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Jesus está dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, olha o evangelho do reino, a revelação sobre o reino de Deus. A revelação que Jesus está trazendo sobre o reino dos céus é tomado o reino dos céus é tomado a força. Olha o que o texto diz: e os que usam de força é que se apoderam dele. Se apoderam dele. A graça não tem força, a graça só tem rendição. Olha, eu creio e eu me rendo. Porque o evangelho da graça é uma porta. Jesus é a porta. E quando eu me deparo com essa porta colorida, com essa porta que me atrai, com tanto amor, que me constrange, que me atrai até Ele, eu entro. Mas a porta é uma porta. Jesus é um portal, Jesus é uma porta que me leva. O que uma porta faz? Tira você de um lugar e leva você a outro. É um acesso de um ambiente ao outro. E quando eu recebo a graça me leva até essa porta que é Jesus. Passei pela porta, eu entrei num outro ambiente. A Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas, mundo de pecado, e me transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. A porta me levou a um novo ambiente. Para passar por essa porta, eu precisei só receber esse amor. Mas quando eu entrei para essa porta, eu entrei num novo reino. Agora eu estou no novo reino. Eu estou numa nova realidade. Eu estou numa nova estrutura. Eu estou numa nova verdade. Eu estou num novo mundo. E como que se vive nesse mundo? Nesse mundo, a Bíblia diz, você precisa impor força. Você precisa impor esforço. Você precisa estabelecer esse reino. O reino de Deus é tomado por esforço. Em algumas outras versões, diz que o reino de Deus é tomado por assalto. É a mesma palavra usada para ir contra uma nação, ir em guerra contra um outro país e roubar e saquear os bens dessa nação. Para os judeus que já conheciam o amor de Deus, para os judeus que já tinham sido alcançados por esse favor, Jesus diz: agora está na hora de vocês derramarem suor. Não para ser salvo. Ouça, igreja, vocês estão aí? Sabe qual é o nosso problema? Nós confundimos graça, e tem muita gente que tem dificuldade para interpretar a graça, porque nós queremos, e nós temos uma mentalidade que tudo que Jesus fez foi para me levar para o céu. E querido, ouça o que eu vou te dizer. O céu é a última coisa que Deus vai fazer com você. Quando não tiver mais nada para fazer, aí Ele te leva para o céu. O céu não é o fim. O céu não é o êxtase, não é o ponto culminante da obra de Jesus. Sabe qual é o ponto culminante da obra de Jesus? Colocar você dentro do propósito. Trazer você de volta para o propósito. E qual era o propósito? O propósito era governar sobre todas as coisas, estabelecer o reino de Deus sobre todas as coisas, saquear o inferno, libertar pessoas, restaurar a paz, transformar a sociedade, transformar o indivíduo. Querido, no evangelho da graça não tem suor, e não tente entrar com suor, não tente se esforçar, não tente ganhar o favor de Deus, você não vai ganhar. Não tente merecer o favor de Deus, você não merece.
Eu tenho pregado aqui já há alguns meses sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez, pastor, eu preciso entender melhor. O Sérgio, dali da mídia, ele já tem umas mensagens, né, Sérgio? Além de estar no site, não sei se você já visitou nossa página, é aba.org.br/subsede. Ali tem fotos, você quer ver se você saiu bonito na foto? Tá as tuas fotos ali, né? E também tem as mensagens que são pregadas aqui. Tá lá, é de graça. Você pode ouvir à vontade, quer baixar, baixa. Quer dar de presente, faça o que você quiser. Mas precisamos entender esse evangelho da graça. Precisamos entender essa mensagem da graça. Por quê? Eu preciso entender a graça para que eu possa alcançar o propósito. Diga assim, sem a graça, eu não realizo o propósito. Querido, no evangelho do reino, há uma exigência de toda força e de todo compromisso. No evangelho do reino tem trabalho. Eu tenho que trabalhar. Agora veja qual é a conotação. Eu não trabalho para ganhar a salvação. Eu não trabalho para ganhar o amor de Deus. Eu não trabalho para ganhar o perdão de Deus. Eu não trabalho para ficar bem, com moral diante de Deus. Não é para isso. Quem fez isso, quem fez todo esse trabalho foi Jesus. O reino de Deus, eu trabalho. O evangelho do reino me convida a trabalhar para estabelecer o reino. Ouça o que eu vou te dizer. Quando eu entendo a graça e me volto para o propósito de Deus, eu tiro os olhos do céu e começo a olhar para a terra que é a minha herança. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Sabe por que você não foi para o céu ainda? Sabe por que Deus não te levou ainda para o céu? Sabe por que a igreja ainda está aqui? Porque nós temos um propósito para cumprir. Eu tenho muito o que fazer. Paulo diz: eu gostaria de morrer. Eu preferivelmente queria morrer e estar com Jesus, mas não posso ir. Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Algumas pessoas, por causa da angústia, da pressão da vida, por causa das dores, das lutas, algumas pessoas desejam a morte. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Morrer antes dos 70 anos é morrer descumprindo o propósito de Deus. Pronto, agora nem morrer posso mais. Complicou a vida agora. Algumas pessoas querem morrer. Querido, eu digo para você, e depois nós vamos confirmar isso lá no céu. Você vai me chamar e vai falar: pastor, você tinha razão. Se você morrer agora, você vai para o céu. Amém? Amém. Por que você vai para o céu? Por causa da graça, do amor de Deus por você em Cristo Jesus. Você vai chegar, vai passar por aquele corredor de anjo, chegar, de repente você vai se deparar com o trono, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo com os braços cruzados olhando para você. Você vai chegar faceiro, né? Estou no céu. Sabe o que vai sair da boca de Deus? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu morri, vim para o céu? Não é a hora de você chegar aqui. Eu ainda tenho propósito para você. Vocês estão entendendo, igreja? Se não entende, pelo menos creia. Você vai por fé. Queridos, nós temos o que fazer. O problema é que foi nos pregado um evangelho que ele se preocupou única e legitimamente em preparar um lugar no céu para você. E tudo que nós fazemos, cultuamos, dando dízimos, evangelizamos, tudo isso nós estamos computando pontos. Nós temos a nossa cadernetinha que nós vamos marcando os pontinhos. Aqui já estou com mais pontos aqui com Deus. Eu e Deus estamos na paz. Tudo que fizemos, tudo que nos foi ensinado a fazer por gerações anteriores, nos ensinaram a fazer para merecer o céu. Agora, não tem que fazer para merecer o céu. Tudo que eu e você precisamos fazer é para estabelecer o reino de Deus sobre a terra.
Porque a terra é a nossa herança. A terra foi nos dada para conquistar, para pisarmos, para expulsar os inimigos dessa terra. A Bíblia diz que Deus deu testemunho de Davi, porque Davi foi um rei, um tipo de rei que se levantou para destruir os inimigos da terra. E a Bíblia diz que nos dias de Davi, a terra teve paz. A terra descansou da guerra nos dias de Davi, porque ele destruiu todos os inimigos. Nós temos uma missão, é estabelecer a paz, é vencer os gigantes que estão nessa terra, é vencer tudo que ameaça a palavra de Deus. Querido, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, e essa porta me leva para um outro lugar. Esse lugar é o reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus chegou. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, bem-vindo ao reino de Deus. E quando você olha ao teu redor, quando você olha da janela da sua casa, do seu escritório, ou da vidraça, ou do vidro do teu carro, você consegue ver um mundo carente pela presença do reino de Deus. E enquanto nós não olharmos para esse mundo carente da presença do reino de Deus, e não entendermos que nós temos um propósito para essa terra, querido, nós vamos ficar olhando para o céu e dizer, Deus, me leva daqui, vamos embora. Eu tenho uma mensagem que talvez um dia eu pregue aqui, que é, desfaça as malas. Desfaça as malas. Quando o povo foi para a Babilônia, foram condenados a serem exilados na Babilônia. Esse povo chegou na Babilônia como escravos, eram donos da terra, eram herdeiros da terra, mas porque descumpriram o propósito, não entenderam o propósito, veio juízo sobre eles, eles foram escravos para a Babilônia. E quando chegaram na Babilônia, não era a terra deles, tirou, a Bíblia, o Salmo 70 diz assim, pediram para nos cantarmos uns hinos, que nós cantávamos em Jerusalém, mas ele diz, como vamos cantar? Uma angústia abateu o coração daqueles homens e mulheres que estavam escravos, exilados na Babilônia. E passaram algum tempo que eles estavam ali escravos, passando por lutas, por opressões, por dificuldades. Começou a se levantar um movimento profético lá na Babilônia. E o movimento profético começa a trazer profecias dizendo, não se preocupe, vocês já vão embora daqui. Não se preocupe, esse lugar é um mundo de dores, é um mundo de tormento, mas Deus preparou um lugar de paz, uma terra celestial, mansões celestiais, ruas de ouro, mar de cristal. Se prepare que vocês já vão embora. Começou um movimento profético dentro da Babilônia, dizendo para eles, não façam nada, arrumem as malas, porque já vem o trem para te levar para um outro caminho. E eles ficaram ouvindo essas profecias, e o coração deles começou a abrigar essas palavras, e de fato o povo de Israel começou a cruzar os braços e ficar esperando que essas profecias se cumprissem. E no meio desse movimento, isso está em Jeremias, capítulo 19, se eu não me engano, depois você confere em casa. E no meio desse movimento de profecia, Deus levanta Jeremias, o profeta. E Jeremias entra e começa a profetizar na vida deles, dizendo, tudo isso é mentira. Essas palavras que eles estão dizendo, que vocês já vão embora, essa palavra que estão dizendo que vocês já vão sair daqui, é mentira. Não é Deus que está falando. O que Deus está falando para vocês, ó Israel, cativo na Babilônia, é o seguinte, comprem terras, construam casas, casem-se, deem casamento, tenham filhos, plante uma vinha, bebam vinho dessa vinha. E orem pela paz nessa terra. Porque a paz dessa terra resultará em paz na vida de vocês. Sabe o que Jeremias, Deus falando através de Jeremias, dizendo, percam a pressa de ir embora. Eu trouxe vocês para a Babilônia, para que vocês abençoassem a Babilônia. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, perca a pressa de ir embora, irmão.
Deus não tem pressa em vir te buscar. Ore pela paz em Curitiba, ore pela paz no Paraná, ore pela paz no Brasil, ore pela paz no mundo, porque a paz no mundo resultará em paz na sua vida. Qual o propósito da igreja na terra? Queridos, se o propósito de Deus em Jesus fosse me levar para o céu, a coisa mais justa, a coisa mais certa a se fazer, por exemplo, essas pessoas que vieram aqui confessar a Jesus Cristo, no momento que elas confessassem a Jesus, para se cumprir o propósito principal da obra de Jesus na cruz, é que elas morressem aqui e já fossem para o céu. E eu digo para você que o melhor negócio seria uma funerária no fundo da igreja. Lugar que mais ia morrer gente. Você percebe que parece que Deus não tem pressa em te levar para o céu? Porque, querido, se você for embora daqui, você faz falta. Passou que mensagem, hein? Eu sempre ouço o pregador dizendo, se prepara, Jesus está voltando. Isso é diferente. Eu digo para você, prepare-se. E prepare a terra para receber Jesus. Prepare. Nós temos um propósito. Diga, propósito. Queridos, eu tenho uma missão nesse reino. E a minha missão é fazer discípulos. O evangelho do reino me devolve ao propósito. Para conquistar a terra é necessário, queridos, muito suor. Muito suor. É necessário empreender muito esforço. Libertar as pessoas dos vícios. Libertar as famílias do adultério. Libertar as nações da corrupção. Querido, esse é o nosso papel. Deus colocou unção em nós para isso. Gigantes se levantam nessa terra, como uma imponência, dizendo, agora eu destruo todo mundo. Gigantes imponentes como o câncer, como drogas, o crack. A corrupção que está aí estampada, descarada, dizendo, nós somos fortes mesmo. E a igreja, infelizmente, por falta de entendimento e de uma revelação real do poder de Deus e do reino de Deus, a igreja querendo ir embora. Você não pode ir embora. Eu e você não podemos ir embora. Alguém uma vez, contando uma história de um acontecimento real, história verídica, numa cidadezinha do interior. A cidade muito pequena, aquela cidadezinha pequena, de repente foi acordada com barulho de bombeiros, um barulho. E a igrejinha da cidade começou a pegar fogo. Começou a incendiar. E imagina o acontecimento da cidade, nada acontecia na cidade, agora a igreja pegou fogo, tudo ficou legal. Todo mundo acordou de pijama, pantufa, e com baldinho, com copo d'água, mangueira de jardim, todo mundo querendo apagar o fogo. E o pastor lá desesperado, era o que mais corria, com balde na mão, jogava água, corria de novo, jogava água, cansado. E de repente o pastor nessa correria, junto com os bombeiros e com toda a vizinhança, observou que o vizinho do lado da igreja, que nunca tinha ido na igreja, nunca tinha se interessado em ir para a igreja, estava lá com mangueira, com a família inteira, com baldes na mão, jogando água, tentando apagar o fogo, se esforçando mesmo. Passou algumas horas, conseguiram vencer o incêndio. Os bombeiros chegaram, pastor, não foi para salvar muito, mas o púlpito foi salvo, né? O violãozinho está lá, não queimou, mas o resto pegou fogo. Desculpe, infelizmente não pudemos socorrer. E, tá bom, que Deus te abençoe, obrigado. E o pastor estava intrigado com o vizinho. Dispensou os bombeiros e foi lá no vizinho. Ô vizinho, tudo bom? O vizinho fumando um cigarro. O que aconteceu? O quê? Eu estava aqui ajudando. Pois é, graças a Deus, muito obrigado. Vi o teu esforço, a sua família. Ô pastor, nós estamos aí para isso, né? Quando precisar, conta com a gente. Tá, mas eu tenho uma pergunta. Pois não, pastor, pode fazer. Durante todos esses anos, nós temos a igreja aqui. Nós já convidamos o senhor. E o senhor nunca se interessou em vir na igreja. O senhor nunca se interessou em estar conosco. Envolvido na ajuda aqui para apagar o fogo. Por quê? Ele falou, pastor, foi a primeira vez que eu vi a tua igreja pegar fogo.
Primeira vez que essa igreja pegou fogo. Queridos, nós precisamos entender que a sociedade, ela precisa de nós. Nós temos uma missão. Agora, deixa eu avançar, temos muito o que falar ainda. O que acontece? Existe um negócio chamado monopólio da unção. Já ouviram falar disso? Monopólio da unção. O que eu quero dizer com isso, monopólio da unção? A unção ela se tornou uma ferramenta exclusiva dos ministérios eclesiásticos. Ou seja, unção é um equipamento para pastor, para pessoas que cantam na igreja. Ou seja, unção é uma ferramenta e é uma necessidade para quem está envolvido nas obras eclesiásticas. E a unção passou a ser monopólio exclusivo do ministério, dos serviços eclesiásticos. Uma unção como capacitação exclusiva para o serviço no templo. Uma cultura eclesiástica de jejum, de oração, de leitura bíblica. Isso tudo para fazer atividades eclesiásticas. Por exemplo, vamos imaginar uma cena aqui. Né? Deixa eu pegar alguém aqui. Pega aqui, você. Né? Joãozinho aqui. E eu chego para o João e digo, João, pois é, estamos aí de recesso, estou querendo dar uma saidinha. Domingo que vem você prega para nós aqui na igreja? Tá louco, pastor? Não estou preparado. Não, mas prega, Deus te usa. Eu não sei como seria com ele, mas geralmente na maioria é o seguinte. Há um desespero que entra no coração. Meu Deus, tem que pregar. Eu tenho certeza que essas pessoas, elas se dedicam em oração. Vão jejuar como nunca antes. Vão ler a Bíblia como nunca leram. Vão se desesperar. Deus, eu preciso pregar. E agora? Que tal a palavra? E oram, jejum. Não dormem. Uma ansiedade. Fazem de tudo para não pecar a semana inteira. Tem que estar em santidade, vou pregar. Você percebe como que ficou meio fechada a questão? Vou santificar, pronto. Uma santidade começa a vir. Uma cultura de que a unção é exclusividade para o serviço eclesiástico, é exclusividade para quem trabalha na igreja. Agora, deixa eu trabalhar bem rápido um conceito com você. Os homens de maior unção, os homens que mais se destacaram pelo poder de Deus e pela unção na vida deles, esses homens, muitos deles, na maioria deles, nunca exerceram uma função eclesiástica. Exemplo, José. José era ungido. José, aquele do Egito, era um homem de Deus. Tinha os dons do Espírito Santo? Sim ou não? Sim, interpretava sonhos. Tinha sabedoria de Deus na vida dele? Sim, tinha a palavra da sabedoria. Para administrar toda aquela seca, os 7 anos de vacas gordas contra os 7 anos de vacas magras. Um homem de Deus, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Um homem tomado pelo poder de Deus. Em qual templo José pregava? Em qual tabernáculo José exercia sacerdócio? José nunca pregou um sermão numa igreja. Sabe o que José era? Administrador. Não era do templo. Não tinha serviços eclesiásticos. Mas era um homem cheio da unção. Mais um nome, Sansão. Sansão, aquele da Dalila, do cabelo comprido. Lembram dele? Era homem de Deus? Sim ou não? Sim. Vamos lá, interage aí, que daí vai mais rápido. A unção estava sobre ele? Deus usava ele? Em qual igreja Sansão pregava? Sansão nunca exerceu uma função sacerdotal ou eclesiástica. Sansão era militar. Sansão era um homem da guerra. E Daniel?
Só pegando alguns nomes esporádicos, pensando alguns nomes na Bíblia. Homem de Deus ou não? Sim. Cheio do Espírito Santo? Sim. Cheio dos dons? Cheio da sabedoria? Cheio do poder de Deus? Qual sermão Daniel pregou? Daniel era um homem público, um político. Vocês estão entendendo? Amém? Queridos, qual o problema? O problema foi que monopolizaram a unção e trancaram a unção só dentro dos templos, só dentro das atividades eclesiásticas. Se eu for pregar, então eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que buscar a presença de Deus. Afinal de contas, eu vou dar uma aula, afinal de contas, eu vou liderar um grupo familiar. Querido, mas exemplos inúmeros de homens na Bíblia. Eles nunca pisaram o pé num santuário, num templo. Não tinham linhagem sacerdotal. Mas homens que se preocuparam em buscar a unção. Sabe para quê? Para estabelecer o propósito de Deus. É tremendo quando você olha para um pastor e diz, olha que pastor ungido, hein? Não é tremendo? Quando você está debaixo de uma liderança que é ungida, que tem revelação de Deus, que tem os dons, o poder de Deus flui na vida dele, não é? É ótimo. E você olha para o pastor e diz, olha, homem de Deus, olha para a pastora, olha que mulher ungida, oh, que tremendo, que maravilhoso. Queridos, para alcançar o propósito de Deus na minha vida como pastor, eu preciso buscar unção. Para eu estabelecer o reino de Deus, o propósito que Deus tem para mim, no sentido de estabelecer o reino de Deus, eu preciso da graça, eu preciso do poder de Deus, eu preciso buscar a unção. Agora, esse é o meu propósito, esse é o chamado que Deus tem para mim, essa é a missão que Deus tem para mim. Trabalho eclesiástico. Mas nem todos foram chamados para o serviço eclesiástico. Por exemplo, a maioria de vocês não tem chamado eclesiástico. Nunca serão pastores. Nunca vão pregar um sermão num púlpito como esse, talvez. Porque não foi para isso que Deus os chamou. Deus os chamou para ser várias coisas. Deus te chamou para ser engenheiro, Deus te chamou para ser advogado, Deus te chamou para ser pedreiro, Deus te chamou para ser empresário, Deus te chamou para ser médico, Deus te chamou para ser algo que você já é. Agora, é muito comum nós ouvirmos expressões como, uau, tive no culto, que pastor ungido. Não é tremendo você ouvir isso? Já ouviram isso? Já. Agora, quantos de vocês já ouviram expressões tais como, fui no advogado essa semana. Uau, que unção naquele homem. Fui no médico. Fui fazer uma consulta no médico. Quando eu entrei lá, rapaz, comecei a orar em línguas, um arrepio, uma presença de Deus naquele consultório, e Deus estava lá. O dentista. Pediram para falar o dentista, tem um dentista aí. Mas você percebe por que não é comum isso? É porque profissão, pastor, é uma coisa, reino de Deus é outra. Trabalhar para Deus é uma coisa, trabalhar para os homens é outra. Em qual Bíblia você leu isso? Em qual igreja você ouviu isso? Que está na hora de nós entendermos o propósito de Deus. Entender que unção não é para agentes eclesiásticos. A unção é para todos. A unção é para aqueles que querem cumprir com o propósito de Deus. Está na hora de nós ouvirmos expressões tais como, poxa, eu chamei o pedreiro para ir lá na minha casa, fazer um orçamento. E esse pedreiro, quando entrou lá, uma presença de Deus entrou na minha vida. Mudou minha casa, a bênção entrou. Porque o pedreiro está cheio do Espírito. Porque o vendedor entrou na empresa para fechar um contrato de venda e de repente a presença de Deus tomou aquela empresa, aquele negócio, aquele escritório. Porque o vendedor está cheio da unção. Porque ele entendeu que esse é o propósito de Deus, estabelecer o reino sobre a terra. Vocês estão aí? Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Aleluia. Querido, na Idade Média, Lutero, quando estavam envolvidos somente no chamado monástico, que foi vindo uma cultura de que
Servir a Deus tem que entrar naqueles monastérios, isolados de tudo, isolado do mundo. Eles construíam aqueles monastérios lá em cima das montanhas, a vida acontecendo lá atrás, e os bispos, os padres, todos os sacerdotes escondidos e separados do mundo. E Lutero vem com uma reforma. E na Idade Média, Lutero usou a palavra, desafiando as pessoas a trazer o reino de Deus às obrigações do dia a dia, chamando cada um para servir a Deus nas suas atividades profissionais. Querido, essa noite Deus quer levantar o propósito dele na sua vida. E quer ungir você com unção, derramar poder sobre você, como um administrador, como um engenheiro, como um médico, como um pedreiro, como um funcionário, como um empresário em qualquer área. Está na hora das pessoas, ao encontrar com você, pegarem nas tuas mãos e dizer: uau, que unção, o que você tem? Então jejum, oração, leitura da palavra não é só para pastor, querido. Buscar a presença do Espírito Santo não é só para quem vai pregar, não é só para pregador, não é só para evangelista, não é só para quem ministra louvor. Diga assim: eu quero tirar a centralização da unção. Bata de frente, diga: a unção não é só para o templo, a unção é como um rio que sai do trono de Deus e vai tomando conta de todas as ruas da cidade. A unção ela vai à medida que você vai. A unção ela entra à medida que você entra. Onde pisar a planta dos teus pés, eu vos darei por herança. Aleluia! Está na hora de buscar a presença de Deus. Está na hora de, como igreja, nós entendemos o propósito. Porque, querido, nós estamos na geração do sucesso. Todo mundo exige de você o sucesso. Você tem que ter sucesso. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ter uma mega empresa. Você tem que ser o primeiro lugar da tua empresa. Você tem que ser o melhor vendedor, o melhor isso, o melhor aquilo. É a geração do sucesso. Se você não tem sucesso, você não é nada. Agora, o sucesso sem o propósito é destruição na sua vida. Querido, é certo que você vai ser muito rico, vai ser muito próspero. Isso é certo. Você quer saber quem é você? Você quer saber o que Deus tem para você? Olha para Israel. Israel é sombra da igreja. Israel é sombra das coisas que Deus projetou na sua vida como igreja. Israel é próspero. Mas Israel nunca tem paz. Israel sempre está em guerra, sempre está avançando para conquistar a terra. Não é assim? Israel sempre teve que invadir a terra, sempre teve que enfrentar inimigos para estabelecer a terra. Porque Israel é uma sombra das coisas a nosso respeito. Enquanto não conquistarmos a terra, não podemos guardar a nossa espada da guerra. E você tem que entrar na batalha. O reino de Deus é para aqueles que se esforçam, é para aqueles que entram e derramam suor. Queridos, sem unção eu perco o propósito. Vou encerrar. Saul, um homem que tinha o propósito de Deus na vida dele. Mas a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo saiu dele. A unção saiu dele. O dia que a unção veio, foi uma festa. Todo mundo assistiu o dia que Saul foi ungido. E pularam, e cantaram, e celebraram. Temos um rei ungido. Mas de repente a unção saiu. Sabe de uma coisa? Ninguém viu que a unção saiu. Nem ele mesmo viu. Quando se deram por si, cadê a unção? Quando perde a unção, queridos, o propósito não acontece. O dia que a unção saiu de Sansão, ele se desconcertou no propósito. Querido, não vale a pena você ser um excelente profissional, ter sucesso na tua profissão, na área que você empreendeu, se você se perder no propósito. É melhor que você morra do que você passar a vida sem cumprir o propósito de Deus na tua vida. Vocês entenderam o que eu disse? Queridos, eu como pastor, eu preciso entender isso. Mas você, como um homem, uma mulher, que não tem atividades eclesiásticas, você tem mais, precisa ter mais entendimento disso. No Quênia, um dos países africanos,
80% da população é crente. Isso é uma estatística que eu tenho ela do ano passado. 80%, queridos. O Brasil não tem 30% ainda. Ou seja, de cada 10 quenianos, 8 são crentes. Não é tremendo? Você passa na rua, ô irmão, paz do Senhor. O outro lá, opa, paz. Querido, o presidente da república é crente, os governantes são crentes, os prefeitos são crentes, os líderes de tribos são crentes. De cada 10, 8 são crentes. Foram atingidos por essa graça tremenda. Agora, tem algumas coisas aí que não batem as informações. Num país onde 80% dele é crente, o Quênia, hoje, ele é o líder, lidera o ranking mundial em mortandade infantil. É o líder mundial em mortandade infantil. O Quênia, na África, ele está liderando no ranking dos 3 maiores países contaminados pelo HIV. O Quênia, ele lidera o ranking mundial, ele está entre os 3 mais no ranking mundial, nos dados de divórcio por causa de adultério. De cada 10, 8 são crentes. Alguém já disse, esses 2 são muito endemoniados, hein? Até puxar os índices lá em cima. Mas não são os 2. Sabe o que é isso, queridos? Não entenderam o propósito. Na África, eles são os líderes africanos de violência. Um país onde a igreja cresceu assustadoramente, talvez mais do que qualquer outro país. Entenderam o evangelho da graça talvez como nenhum outro. Mas se esqueceram de estabelecer o reino de Deus. Os inimigos ainda estão lá. Os gigantes ainda estão lá. O céu eles têm, mas a terra eles perderam. Você entendeu? Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Curitiba, a terra Paraná, a terra Brasil, Ele deu para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que está na hora de nós nos levantarmos com propósito. E entender que a unção não é só para quem assume o púlpito. A unção é para você que está no teu escritório, é para você dona de casa, é para você pai de família, é para você advogado, é para você engenheiro, é para você professor. A unção é para você, assim como ela é para mim. Amém? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, busque essa unção. Vamos colocar em pé. Vamos encerrar.